bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num dos períodos mais caóticos e decisivos da história. O tempo entre as duas grandes guerras. É uma época que parece um verdadeiro barril de pólvora, e a nossa missão aqui é tentar entender direitinho quem acendeu o pavio e por quê. Exatamente. E as nossas fontes para isso são, assim, bem inusitadas. Não são livros enormes, nem artigos acadêmicos. São as anotações de uma aula de história, direto de 2 quadros brancos. É uma visão condensada, sabe? Quase um esqueleto dos fatos que ajuda a gente a ver as conexões de uma forma muito clara. E essa clareza é a grande força desse material, porque em meio a tanto caos, ter um mapa que aponta as estradas principais que levaram ao desastre é uma ferramenta poderosa. Vamos a essas anotações para seguir o rastro dessa reação em cadeia, que começa com o fim da Primeira Guerra e termina com o início da Segunda. Perfeito. A gente vai focar em como uma crise econômica gigante abriu a porta para ideias radicais e principalmente nos erros de cálculo que custaram milhões de vidas. Então vamos lá. A primeira anotação no quadro já nos joga no meio do furacão. 1919, 1929, reconstrução da Europa e crise de 29. A Europa está em frangalhos e um novo jogador entra com tudo em campo. A nota diz, bem direto, os Estados Unidos assumem o abastecimento e o financiamento. Eles viraram o banco e a fábrica do mundo, né? E por trás dessa ascensão toda, havia uma filosofia, uma ideia muito forte que o quadro aponta como central. O governo, sociedade dos Estados Unidos, era liberal. Isso é a chave de tudo. Para eles, a receita do sucesso era o mercado livre com o mínimo possível de interferência do governo. A crença era que a tal mão invisível do mercado ia resolver tudo. Só que essa mão invisível parece que deu um tapa na cara de todo mundo, né? Porque as anotações ao lado já apontam a consequência disso. Um desequilíbrio econômico. A produção estava a 1000 por hora, mas o consumo não acompanhava. Exato. As fábricas americanas produziam sem parar, mas nem os americanos, nem os europeus que estavam quebrados conseguiam comprar tudo aquilo. E aqui vem um ponto que é fascinante e que hoje soa quase alienígena. A anotação diz: não existia uma postura coordenada do governo para mediar crises. Isso não era visto como um erro, mas como parte do jogo. Pois é. A crise era encarada não como um bug no sistema, mas tipo como uma feature. Como assim uma feature? Isso me parece uma ideia muito brutal. Quer dizer que o governo via a crise e pensava, deixa quebrar, faz parte. Qual era o argumento para defender uma coisa dessas? O argumento era uma espécie de darwinismo econômico, uma lógica bem fria e calculista. A anotação é explícita sobre isso. A crise servia para dar recursos para as empresas competitivas boas. A ideia era que, numa crise, as empresas ruins, as ineficientes, iriam à falência. Isso liberaria recursos, capital, trabalhadores, para as empresas boas e fortes que sobreviveriam. E tornariam a economia mais saudável no longo prazo. Entendi. Era um mecanismo de purificação, por mais cruel que pareça hoje. Uma purificação que deu terrivelmente errado. É uma mentalidade difícil de imaginar hoje. Essa frieza de deixar tudo desmoronar, achando que algo melhor vai surgir das cinzas. É quase assustador. E o quadro resume o fracasso dessa ideia numa frase curta e grossa. Problema: a crise não passa. Isso. A Grande Depressão não foi só uma marolinha para limpar o mercado. Foi um tsunami que afogou o sistema inteiro. Não foi uma correção de rota. Foi um colapso. Um colapso total de confiança, né? De uma visão de mundo. Exatamente. A promessa do liberalismo clássico, de que o mercado se consertaria sozinho, se provou uma ilusão. E quando uma ideia tão grande morre, algo precisa nascer no lugar. O problema é o que nasceu. Ok, então o sistema antigo quebrou, a conta não fechava mais, as pessoas estavam desesperadas por uma resposta, qualquer resposta, e é aí, nesse vácuo de poder e de ideias, que as anotações mostram que a história se partiu em 3 caminhos bem diferentes, né? As tais saídas à crise. São 3 respostas para a mesma pergunta angustiante. E agora? A primeira, nos Estados Unidos, foi o New Deal. O quadro resume bem. Governo intervém na economia. Foi uma virada de 180 graus para os americanos.
Roosevelt criou programas gigantescos de obras públicas, de seguridade social. O Estado, que antes era só um espectador, virou o protagonista. Certo. Já na Europa, as outras duas respostas foram muito mais extremas. O quadro lista ali: Itália, fascismo antiliberal, e Alemanha, nazismo antiliberal. Eles não viriam só remendar o sistema. Não, eles queriam botar fogo em tudo e construir algo novo, centralizado no Estado e num líder todo-poderoso. E aqui o quadro faz uma anotação que, à primeira vista, pode causar um curto-circuito. Ele agrupa as três respostas, New Deal, fascismo e nazismo, sob um rótulo geral de totalitários. Pois é. Espera aí, como assim? O quadro coloca o New Deal do Roosevelt no mesmo saco que o fascismo do Mussolini e o nazismo do Hitler? Isso parece muito errado. Me ajuda a entender a lógica por trás disso, porque de cara é um choque. É um choque, com certeza. E essa anotação é provocadora de propósito, para forçar a gente a pensar na nuance. A chave está numa pequena observação ao lado do New Deal. Ela diz que ele nega o liberalismo econômico, mas, e esse mas é crucial, mantém o político. É aqui que os caminhos se separam de forma abissal. Ah, entendi. Então a semelhança era só na parte econômica, na ideia de que o Estado tinha que intervir. Exatamente. Pense assim, todas as três respostas concordavam que o liberalismo econômico do deixa rolar tinha falhado. Todas propunham um Estado mais forte na economia. Mas a grande pergunta era: o que acontece com a liberdade do indivíduo nesse processo? E aí as respostas foram opostas. Totalmente. O New Deal foi uma tentativa de salvar o capitalismo e a democracia de si mesmos. O Estado interveio na economia sim, e de forma pesada, mas as instituições democráticas, sabe, elas foram preservadas. As eleições continuaram, a imprensa era livre. Enquanto na Itália e na Alemanha, a rejeição foi completa. Antiliberal em todos os sentidos. Eles não só controlaram a economia, eles esmagaram a liberdade política, baniram outros partidos, calaram a imprensa. E no caso do nazismo, a anotação ainda adiciona aquele componente a mais, o diferencial terrível, racial arianos. Que transformou o projeto em algo genocida. É a distinção fundamental. De um lado, uma democracia em crise tentando se reformar para sobreviver. Do outro, ditaduras nascendo que viam a guerra não como um risco, mas como um objetivo. E essa preparação para a guerra nos leva direto à segunda parte da nossa análise. Então, de um lado a gente tem uma democracia tentando se salvar e do outro, ditadura se armando até os dentes. O palco para a confusão estava montado. O segundo quadro foca exatamente nisso, as causas da Segunda Guerra. A primeira que aparece é um clássico mais essencial, o Tratado de Versalhes, considerado injusto. Esse sentimento de humilhação na Alemanha foi o adubo perfeito para o discurso de Hitler. Sim, e ele explorou isso com uma maestria assustadora. As anotações mencionam como ele alimentou o imaginário coletivo de que o tratado era uma punhalada nas costas. E usou isso para justificar a expansão, invadir áreas alemãs para serem germânicas. Era a desculpa perfeita para começar a redesenhar o mapa da Europa à força. Mas um país sozinho, por mais agressivo que seja, não começa uma guerra mundial se os outros não deixarem, né? E aí vem o ponto crucial do quadro, a segunda grande causa. Acusam-se as potências europeias de serem omissas. E a própria anotação já faz a pergunta que vale 1 milhão. Por que foram tão omissas? Essa é a pergunta central da década de 30. E a resposta que o quadro dá é desconfortável, mas revela todo o cálculo geopolítico da época. A nota principal é esta. O principal é que os nazifascistas representaram um muro para conter o avanço do comunismo. Nossa. Então, o que a gente está vendo aqui, e é chocante pensar nisso hoje, é que as democracias ocidentais, tipo França e Inglaterra, estavam, na prática, apostando em Hitler. Elas estavam usando o fascismo como um peão num jogo de xadrez contra a União Soviética. Exatamente isso. Havia um medo paralisante da Revolução Comunista se espalhar pela Europa. Para muitas elites ocidentais, Stalin era uma ameaça muito maior e mais imediata do que Hitler. Na cabeça deles, Hitler e Mussolini eram brutamontes desagradáveis, mas eram uma barreira, um muro, como diz a anotação.
A lógica era: deixa a Alemanha se rearmar, deixa ela ficar forte, ela vai servir como um amortecedor contra a União Soviética. Só que eles cometeram um erro de avaliação gigantesco. O quadro aponta isso de forma bem clara. Não pensavam que Hitler se voltasse contra o Ocidente. Eles achavam que podiam controlar o monstro que estavam ajudando a alimentar. Foi um dos maiores erros de cálculo da história. Eles viam Hitler como um nacionalista alemão comum, que só queria rasgar o Tratado de Versalhes e reunir os alemães. Subestimaram completamente a sua ideologia radical. E o exemplo máximo dessa política, o auge da ilusão, está listado no quadro. A Conferência Acordo de Munique, 1938. Munique, onde eles basicamente deram um pedaço da Tchecoslováquia de presente para o Hitler, achando que isso ia acalmá-lo. A anotação diz que eles estabeleceram um limite aceitável à expansão alemã. Parece piada hoje em dia. Traçaram uma linha na areia e o Hitler simplesmente passou por cima. Foi a aposta final do apaziguamento. O primeiro-ministro britânico voltou de Munique dizendo que tinha garantido a paz para o nosso tempo. Na verdade, ele só tinha comprado um ano que Hitler usou para se fortalecer ainda mais para a guerra que ele sempre planejou. Munique não evitou a guerra, apenas a adiou e a tornou ainda mais terrível. Eles acharam que tinham comprado a paz em Munique. Mas, na verdade, só deram a Hitler mais tempo. E aí vem o golpe de mestre dele, a jogada que ninguém no Ocidente esperava e que selou o destino da Europa. O primeiro quadro termina de forma seca. A Alemanha invade a Polônia, começa a Segunda GM. Mas o segundo quadro nos dá o detalhe que explica como isso foi possível. É o detalhe que vira o tabuleiro de xadrez de cabeça para baixo e expõe a falência total da estratégia ocidental. Exato. Ele diz que a invasão da Polônia em setembro de 1939 só aconteceu porque a Alemanha tinha um acordo secreto, Pacto Germano-Soviético. Isso é inacreditável. O tal muro contra o comunismo tinha acabado de fazer um acordo com o comunismo. É o plot twist da década. É a traição definitiva. Hitler e Stalin, os dois maiores inimigos ideológicos do planeta, que passaram anos se atacando publicamente, fizeram um pacto de não agressão. E o protocolo secreto desse pacto era ainda pior. Eles combinaram de dividir a Polônia entre si. O muro não só tinha rachado, ele tinha se aliado ao perigo que supostamente deveria conter. Eu imagino o choque em Londres e Paris. Toda a estratégia deles, toda a justificativa para tolerar Hitler virou pó da noite para o dia. Foi um choque sísmico. Mostrou que Hitler não era um estadista com quem se podia negociar. Ele não tinha princípios, apenas objetivos. Se aliar ao inimigo mortal para destruir um vizinho mais fraco não era um problema para ele. E para as potências ocidentais foi um despertar brutal. Naquele momento eles perceberam que não havia mais como apaziguar. A guerra era a única opção que restava. Ok, vamos juntar as peças, então. Olhando para esses dois quadros, a gente vê uma tempestade perfeita se formando. Primeiro, a quebra do sistema econômico liberal em 29, que criou um vácuo desesperado por soluções, não importando quão autoritárias fossem. Isso. Segundo, um medo paralisante do comunismo que levou as democracias a fazerem uma aposta terrível, usar o fascismo como um escudo. Uma aposta que elas perderam de forma catastrófica ao subestimar completamente a ambição de Hitler. E, por fim, o ressentimento do Tratado de Versalhes, que foi o combustível psicológico. Deu a Hitler a desculpa perfeita e a legitimidade interna para mobilizar um país inteiro para um projeto de vingança e conquista. É uma combinação de falha econômica, cegueira estratégica e feridas históricas mal curadas. Exato. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Essas anotações mostram um caminho que parece quase inevitável, uma sequência lógica de causa e efeito que leva direto à guerra. Mas olhando de perto para cada encruzilhada, a resposta à crise de 29, a decisão de ceder em Munique, o pacto secreto entre dois tiranos, quantos desses momentos eram realmente um destino selado? Em que ponto uma escolha diferente, uma liderança mais corajosa ou mais visionária, poderia ter desviado a história desse trilho que levou ao abismo? É a velha questão. Somos prisioneiros das grandes forças da história ou somos os arquitetos dela?
E a resposta, provavelmente, continua tão complexa hoje quanto era naquela época.